Mas, enfim, essa é a grande pergunta, né? É a pergunta que não só intriga você, como intriga a mim, talvez intrigue a todos nós que estamos aqui. E é normal que isso ocorra, e é legítimo que isso ocorra, né? Aquilo que eu já falei em outras oportunidades. Todos nós fomos treinados a obedecer, desde que nós somos crianças. Somos treinados, induzidos a obedecer. Ao pai, à mãe, ao professor no primário, ao policial, ao governante, ao chefe, ao patrão na empresa, e por aí vai, ao juiz, né? E por aí vai. Somos obrigados a obedecer. Somos obrigados, não, obrigados em alguma medida, mas somos treinados a obedecer cotidianamente. Nós temos muita dificuldade, e como nós já nascemos com essa estrutura de organização social, hierárquica, autoritária, estadolátrica, é difícil pensarmos diferente disso. Muito difícil, porque qual a experiência que a gente tem? Os quilombos, eles significavam autogoverno. Se é que a gente pode dizer alguma coisa assim. Não tenha dúvida disso. Quilombos é a maior expressão de autogoverno, né, desse país. Por exemplo, aliás, eu até escrevi um artigo explicando isso, né, aplicando alguns conceitos lá. Depois eu posso até indicar para vocês, não está aqui no curso, mas um artigo, aliás, com outro colega, outros dois colegas, um inclusive já faleceu, mas que em alguma medida fala disso. Então, os quilombos, as sociedades indígenas pré-Estado moderno, se autogovernavam, e muitas delas ainda, né, claro, com alguns limites impostos pelo Estado, que vão tomando suas terras, mas elas exercem também autogoverno. Autogoverno, então, assim, eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir, assim, tem uma frase do Kropotkin, né, que é um autor que eu gosto demais, que ele diz o seguinte: não somos nós que defendemos que o povo tem capacidade para se autogovernar, que pode se autogovernar, que a gente tem que se explicar. Quem tem que se explicar são aqueles que defendem o Estado, que dizem que o Estado é fundamental para a vida na sociedade. E aí a gente tem que pensar nos seguintes termos, assim, o Estado, hoje existe Estado, hoje, agora, no Brasil e no mundo, tem vários Estados, vamos falar do Brasil. Esse Estado, a pergunta que eu devolvo para vocês, ele atende ao interesse de todos desta sociedade? Simples isso. Se vocês responderam negativamente, ou seja, que ele não atende ao interesse de todos na sociedade, então vocês hão de convir comigo que esse Estado governa para determinados setores, ou em favor de determinados setores, em detrimento de outros. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Esse Estado, se vocês concordaram comigo que esse Estado não governa para todos, aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. Esse Estado governa para a maioria da população ou para a minoria? Simples isso. Bom, se vocês concordam que esse Estado governa para uma minoria, aí a gente já começa a entrar num grandiosíssimo problema. E aí eu digo mais. Aí eu vou ampliar a pergunta para vocês. Nós temos 520 anos sob um determinado governo. Quem habita essas terras que se convencionou chamar de Brasil. Estou incluindo desde quando os portugueses aqui chegaram e começaram a dizer que isso aqui era deles. E, portanto, estava sob o governo, não o daqui, mas o governo da metrópole, que era de Portugal. Durante esses 520 anos, em algum momento, esse Estado governou para a maioria? Se a gente responde negativamente isso,
Então aí a gente está só colaborando para esse problema que eu estou querendo colocar para vocês. O que eu defendo é o seguinte: esse Estado governa para poucos, para pouquíssimos. Esses poucos são coincidentemente brancos, descendentes europeus, são coincidentemente donos das grandes empresas, donos dos bancos, donos das grandes indústrias. São esses que estão no judiciário, no executivo, no legislativo. E tem há mais de 500 anos negros e indígenas e seus descendentes, tal como brancos subalternizados que moram nas favelas e periferias desse país. Essas pessoas estão, como é que eu vou dizer? É permitido que elas vivam desde que elas produzam riqueza para esses que eu chamo de governantes. Ou seja, quando eu chamo de governantes, é que eles, em alguma medida, têm algum tipo de conluio com o Estado, ou são membros do Estado, ou são protegidos por esse Estado, né? E aí eu estou falando dos governantes, é porque aí eu tenho que apressar um outro capítulo de livro que eu escrevi sobre as governanças institucionais, né? Senão vai dar muito tempo. Vamos chamar só de governante que a gente vai entender. Então, eu chamo de governante econômico, jurídico, sociocultural, penal e governante político. Esses governantes, eles se retroalimentam, podem ter até diferenças entre, e tem pequenas diferenças entre um, mas no conjunto, eles têm pleno acordo com a manutenção do sistema tal como ele está. E esse sistema, para essa elite branca ocidentalizada, ele é ótimo. Agora, para a maioria de negros, indígenas e seus descendentes, incluindo trabalhadores pobres brancos, esse Estado não garante o interesse dessas pessoas. Então, se ele não garante o interesse dessas pessoas, aí a pergunta que eu coloco para vocês, assim, é legítimo? Esse Estado é legítimo? Ou não? Ele é legítimo do ponto de vista da maioria? Ou não? É isso que a gente tem que pensar aqui. Se eu parto do princípio que eu estou sendo governado e isso não está sendo bom para mim, é preferível que eu me autogoverne. Como que eu me autogoverno? Obviamente não é loucamente, individualmente. Não, isso tem que ser com organização social, com coletividade, com apoio mútuo, com horizontalidade, com discussão, com debate, com assembleias, com definição. E aí isso passa também necessariamente por... o autogoverno não surge assim, de uma hora para outra. Isso é uma construção histórica, né? É uma construção histórica que necessariamente deve passar pelo fato de os trabalhadores, né, e aí estou incluindo todos agora, todos subalternizados, né, terem que autogerir as propriedades privadas ou gerir toda a economia, gerir as terras, gerir as indústrias, gerir tudo. Isso não pode estar nas mãos dos governantes, tem que estar nas mãos dos próprios trabalhadores que vão fazer essa autogestão. Então, a partir dessa autogestão das empresas, indústrias, etc., né, das terras, de tudo, né, é que você pode criar um autogoverno. Obviamente, hoje não adianta, vou me autogovernar. Vou autogovernar, mas a indústria, mas eu tenho que trabalhar para um patrão, aí não é autogoverno. É isso que eu chamo de governança econômica. A governança econômica significa quando tem um patrão, um chefe, que é dono dos meios de produção, e que nós trabalhadores, ou que os trabalhadores de modo geral, tem que trabalhar para eles ali, obedecendo a eles. Então, esses trabalhadores, na verdade, estão sendo governados economicamente. O que eu digo assim, não há uma governança só política, há uma governança econômica também, né? Quando você tem que trabalhar para um patrão qualquer durante 8 horas por dia, ou 40 horas por semana, ou seja o que for, né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, a ideia, portanto, da autogestão, do autogoverno, ela passa por uma construção coletiva, sempre.
E essa construção coletiva deve ser organizada. É isso, assim. É claro que não, vamos a partir de amanhã virar autogoverno. Não dá. Não dá para fazer isso a partir de amanhã. Isso passa primeiro por uma construção coletiva, uma construção, uma associação, uma confluência de pensamento, de raciocínio, com essa perspectiva de que nós não devamos mais obedecer a outros. A ideia de raça é uma criação fictícia, né? Que nunca existiu. Raça nunca existiu. Não existe raça branca, raça preta, raça indígena, não existe isso. Isso é uma invenção para uma dominação. E, consequentemente, se essa é a invenção, a sua consequência máxima, que é o racismo, é uma invenção da invenção. É pior ainda. Então, se somos todos iguais, isso ocorreu por quê? Porque brancos criaram essa ideia de raça para justificar a sua superioridade econômica, política, jurídica, penal e por aí vai, em todos os sentidos. Agora, se você quebra essa ideia de que isso não existe, quebra as estruturas, quebra as instituições, acabou. Eu gosto de citar uma frase do Bakunin. O Bakunin perguntaram, vamos fazer revolução, vamos matar todo mundo, todos os governos. O Bakunin falou, não, vou matar, não precisa matar ninguém. Não quero matar, eu quero destruir as instituições, porque são as instituições que fazem daquele homem que é igual a mim ser superior a mim. O que eu estou querendo trazer aqui? Que uma luta antirracista eficiente, ela deve ser anti-institucional, anti-estatal, anti-estadolátrica, né, para usar o termo, anticapitalista e por aí vai. Porque essas instituições é que são as que garantem as desigualdades, o racismo e por aí vai. O Estado moderno, como eu falei em vários vídeos, né? Quer dizer, eu acho que só pelo papel, só pela história do Estado, contra negros e indígenas, já a priori deveria colocar todos os negros e indígenas anti-estatais. É isso. Se reconhecermos a história do Estado, como a gente discutiu na live ontem, né, a dona Tereza falou, como, pela história das prisões nesse país, todo negro deveria ser abolicionista penal. Olha, sem prisão. Sem prisão, a gente vai discutir o que vai acontecer. Agora, a prisão, a princípio, foi feita para prender negros, indígenas e seus descendentes. E rebeldes nesse país. Então, a priori, meu ver, o papel de todo negro é ser abolicionista penal. E por aí vai. Né? Anticapitalista, o negro que tem conhecimento da sua história, ou da história do seu país, ele tem que ser anticapitalista, anti-estatal, antiprisional e por aí vai. Antipatriarcal. Só, paradinha do Messi Cissa. Vai ser um show na Sapucaí, pode aguardar.